Bem, estamos com a Letícia aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabag. Letícia, tem algum ponto que você buscava uma resposta, que o Eduardo trouxe essa clareza para você, sem você precisar de passar isso para ele? Principalmente sobre a resposta do anjo da guarda. Então, assim, eu tinha muitos questionamentos internos e o que ele trouxe foi a chave, a resposta. Então, é muito bom. Que bacana. Então, ele trouxe a resposta do seu anjo da guarda. Sim, a sensação de estar ali com ele é inexplicável. Porque com o desenvolvimento da tecnologia, segundo meu mentor, ele falou o seguinte: com o passar dos tempos, vai chegar uma hora que todo mundo vai ser monitorado. No budismo, ele tem uma linha similar. Então, eles acreditam, quando o Buda, né, Siddhartha Gautama, na verdade, ele era um cara muito rico, né, que seria ser um paradoxo até para os dias de hoje, se largar toda a opulência, a riqueza, o poder que ele tinha para tentar descobrir o porquê das mazelas humanas. Então ele abandonou o palácio, abandonou a riqueza, abandonou tudo e foi em busca disso. Né? E ele chegou à conclusão, no final, que o homem ele sofre porque ele se prende à matéria. Quanto mais preso à matéria ele está, mais ele sofre, e aí sim no budismo crê na reencarnação. E você vai reencarnando até você estar mais desprendido da matéria, até que chega o momento que você não encarna mais e atinge o nirvana, né? Você fica lá no céu. Budista. Né? No meu ponto de vista, né? Isso eu nunca entendi, por isso que eu vou aproveitar o ensejo e lhe perguntar. Eu já conversei eu tenho amigos espíritas, inclusive, tenho amigo árabe, judeu, muçulmano, eu não tenho preconceito com ninguém. Né? Acho que quem julga é Deus, eu não tenho a capacidade de julgar, né? É Deus que sabe. Então, eu vejo uma coisa curiosa. Quando você olha assim hoje para o mundo, ele está pior. Ele piorou. Então, assim, se a gente está reencarnando para melhorar, para se aprimorar, por que o mundo está pior? Né? E a Bíblia fala que o amor está se esfriando, né? E eu vejo a maldade aumentando. E os alimentos, hoje em dia, apenas fazendo um adendo, você fala, a gente se alimenta melhor, tal. Claro, se quiser se alimenta melhor. Porque senão, o trigo está geneticamente modificado, a soja, sabe, agrotóxico, tudo isso aí está tudo ferrando o nosso organismo. Né? Quer dizer, então por que o mundo não está cada vez melhor e está cada vez pior? O que está acontecendo com a humanidade? Se a gente reencarna para melhorar, por que piora? Então, mas com todo respeito, mas eu discordo de você dessa parte. Então, eu só queria entender, é uma pergunta na verdade, para o mundo aprender. Está piorando. Tá? Na realidade, há 30 anos atrás, a gente não tinha lei que condenasse a pedofilia. Não queria falar pedofilia, essa palavra, né? Mas tudo bem. Não tem problema. É lei. A gente não tinha lei que condenasse isso. Há 100 anos atrás, a gente tinha... Até pouco tempo atrás, você tinha na África lugares de escravidão. Até hoje você tem uns caras lá que cortam a mão do outro, que vende os outros, que se nasce de outra cor e não sei o quê. Isso era muito frequente antigamente. Esse negócio de, por exemplo, um pai mata o filho era super normal e ficava por isso mesmo. Se você começar a pegar 200 anos atrás, por exemplo, mesmo Allan Kardec... Tem um trecho que ele fala no Evangelho sobre os duelos. Ou seja, 200 anos atrás, era dentro da lei você virar para outro cara e falar assim, você me desafiou, nós vamos duelar até a morte. E ficava por isso mesmo. Então, assim, parece que o mundo está ficando pior porque hoje nós temos um aumento de população muito grande. Um aumento de informação gigantesco. Há 20 anos atrás você não tinha acesso a essa informação. Agora caiu um avião na China, a gente fica sabendo na mesma hora que caiu um avião, quantas pessoas morreram e os detalhes. Antes você morava numa cidade, sei lá, com Campinas, como Rio Preto, você ia ter acesso ali à informação só das cidades do lado. Você não tinha informação muito longe. Você não ia saber o que aconteceu no Paraná, a não ser que tivesse sido algo muito horrível. E era mais fácil também de se controlar alguns pontos. Mas, assim, de forma geral, se você avaliar mesmo em números, você vai ver que a criminalidade está piorando a curto prazo por conta de um monte de governo idiota que a gente teve, né? Um absurdo que prejudicou tudo, mas, de forma geral, nunca a gente teve uma civilização tão civilizada assim como nós temos hoje. Com tantas pessoas tendo tantas leis para se proteger. Antigamente mesmo, quando começou, antes da CLT, a galera podia trabalhar 24 horas, se lascava, perdia um braço, ficava por isso mesmo. A gente sabe que injustiças foram cometidas também, quando se implanta uma regra, colocam muitas coisas erradas, mas, de forma geral, nunca você teve tantos direitos como você tem hoje. Só se perguntar para alguém mais velho, falar assim, como que era? Antigamente o cara se matava, o outro ficava por isso. Você falar 100 anos atrás, não, você falar 500 anos atrás, então era um absurdo. Mesmo na Segunda Guerra Mundial mesmo, os caras iam lá na guerra, os caras
O Japão entrou lá na China, matava, estuprava as mulheres. Era normal fazer isso. Todas as guerras os caras faziam isso. E a gente já teve mais de 5 mil guerras catalogadas no planeta. Então, assim, o que a gente está vendo agora, essa mini guerra aí, é uma exceção, mas pela primeira vez na história a gente ficou tanto tempo sem ter guerra. Até acontecer isso. Foi a primeira vez na história, nunca tinha tido isso antes. E se você voltar 100 anos, se você voltar 2.000 anos, então, putz, grilo, aí era... Bom, não, eu concordo que a gente ficou bastante tempo sem umas guerras que fossem relevantes para o mundo ocidental. Você tem razão. Guerras locais, coisas assim, é verdade, sim. Mas assim, sem guerras do jeito que era antigamente, se você começar a estudar história, velho, você vai ver, 1700 era guerra de tudo quanto é lado. 1600 guerra. Tanto que se você for ver, você vai ver que tudo foi muito disputado o tempo inteiro. Na época, é que a gente tem acesso a pouca informação fácil. Mas se você pegar, por exemplo, o Império Romano, que ficou bastante informação, porque acho que, se eu não me engano, Alexandre levou para vários lugares e tal, os livros, acho que foi isso. Ficou muita informação, você percebe como os caras sanguinários. Quando o imperador lá, o cara venceu a batalha, foi sei lá, não foi o Constantino, foi o outro, ele mandou crucificar 1.200 caras, velho, numa estrada de 100 quilômetros. Então era desse jeito, era muito pior. Hoje em dia a gente tem um monte de regras, de leis, tanto que assim, olha, atacou um carro civil, quebrou uma lei de guerra. Isso não existia antes. Antigamente você podia fazer o que você quisesse. E os caras faziam isso. Por exemplo, pensa só, se você tivesse escravo, você podia falar assim, vou mandar cegar todos os meus escravos porque eu não quero que eles fujam. Isso era dentro da lei. E as pessoas faziam isso. Eu sei que outro dia eu fui atender 2 pessoas, os 2 eram cegos, eram um casal. Aí o meu mentor começou a me mostrar o que eles tinham feito, era isso. Eles tinham uns escravos, que acho que esmagavam café, eu nem sei como é que funciona o processo. E eles mandou cegar os escravos para os caras não fugirem. Aí eles reencarnaram cegos por conta disso, entendeu? Você não acha que a maldade, na verdade, ela só se aprimorou? Assim, hoje parece que os fins justificam os meios. Então tem governos que têm o interesse até de ter o maior controle das massas. Nossa, hoje a gente tem pandemia, a gente tem guerra biológica, a gente tem tecnologia nuclear, né? Nós temos a maldade continua, a crueldade, a ganância. Por dinheiro, as pessoas se corrompem facilmente. Né? Acabou aqueles valores de honra. Você pegar, recuar no tempo, realmente tinha honra, tinha valor. Sim, não, mas se você recuar no... pelo do bigode, Sim. valia. Hoje Sim. não. Você pode assinar um contrato, ninguém tá nem aí. Mas se você recuar no tempo... Se puder te passar a perna, ele te passa a perna. Se você recuar no tempo, umas coisas de 20, 30 anos, que realmente, isso é verdade. Nessa época, vocês tinham regras mais definíveis, assim, coisas mais certas. Mas também, por outro lado, se você quisesse matar um cara e ficava por isso mesmo, ficava também, né? Você tinha essa questão da honra. Quem mantinha a sociedade eram exatamente essas bases das honras e não sei o quê. Mas se você pegar, por exemplo, a quantidade de mulheres que tiveram abusos, etc., nessa época, também era gigantesco, porque não tinha muita lei, não tinha muita regra, você não tinha muito para quem recorrer. Mas hoje será que né? não tem muita coisa debaixo do pano? Hoje tem muita coisa. Tipo, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas. Sim, ainda tem, mas né? a parte boa é que isso está acabando e vai acabar. Porque com o desenvolvimento da tecnologia, segundo meu mentor, ele falou o seguinte: com o passar dos tempos, vai chegar uma hora que todo mundo vai ser monitorado. Vai ser assim. Ninguém vai poder saber o que é que você está fazendo para manter sua privacidade. Mas se você cometer um crime, você vai ser preso instantâneo pela polícia eletrônica. Tipo assim, entendeu? O governo vai ter um dia, e no mundo inteiro, que ele vai saber, se ele for tomar café, se ele for fazer xixi, não importa, o governo vai saber. Pode ser que ninguém tenha acesso aos dados para ficar na privacidade. Mas se o Igor deu uma bica em alguém, os caras já sabem, entendeu? Não vamos usar o Igor. O Joãozinho foi lá e deu um tiro. Tá. Sim. Tá bom. O Joãozinho deu um tiro em alguém, certo? A polícia eletrônica que vai controlar tudo, na hora vai lá e te prende ele. Não vai nem ter como ele ter resistência. Um troço meio Minority Report. Vai ser totalmente assim, Isso, eu nunca vi isso, eu nem sei o que é isso. Mas é tipo assim, vai ser desse... porque exato que a tecnologia está avançando muito rápido. E vai uma hora realmente acabar com a criminalidade. Não tem jeito, não tem. E essa evolução... Onde eu moro lá em Balneário Camboriú é assim, velho. Os caras têm câmera com reconhecimento facial. O cara roubou uma bicicleta aqui, daqui a pouco os caras prendem o cara em outro lugar. Então já tem uma coisa parecida, né? Essa evolução espiritual dos seres humanos tem a ver com a reencarnação, eu imagino. E, portanto, significa que a gente tem, vamos lá,
7 bilhões de pessoas no planeta Terra e deve ter aí, sei lá, mais o quê? Mais uns 10 bilhões de espíritos esperando para reencarnar? Uma parada assim? Ótima pergunta. É uma dúvida inteligente, porque quando você começa a falar de reencarnação, o cara pensa, mas como assim? Então, da onde tá vindo essas almas? Foi uma das perguntas que eu também pensei. Por isso que eu falei que foi inteligente. Tô brincando. Não, mas assim, sério. O que acontece? É muito complexa essa questão, porque a hora que eu falar isso, vai abrir o leque para outras questões. Nós não estamos sozinhos no mundo. Então, há 200 anos atrás, você tinha 1 bilhão de pessoas na Terra. 1 bilhão. Hoje a gente tem 7, 8. Os caras não estavam jogando dominó esperando para reencarnar. Ei, minha vez, tá ligado? No bingo da reencarnação. 43, uhul! Não era assim. Então, tipo assim, essas almas, na verdade, elas vêm de outros orbes, outros planetas. Vêm e vão. Por isso que às vezes a gente tem, por exemplo, seres muito avançados em algum ponto específico. Por isso que você tem um Einstein, por exemplo, que intelectualmente era muito inteligente, embora em moralidade meia boca. Por isso que você tem, às vezes, por exemplo, almas com tantos dons artísticos. E é por isso que hoje em dia, eu vou perguntar uma coisa para você, eu tenho certeza que eu sei a sua resposta. Você não conhece algumas crianças muito avançadas? Sim. Que dão até lição de moral. Sim. Que você vê que ela tem um nível... acima da curva. Acima da curva, totalmente. Sim. Porque agora está ocorrendo uma mudança administrativa a fim de melhorar o nível do planeta. Então eles enviaram um monte de espíritos mais evoluídos para reencarnar aqui. Com um Porque a gente propósito... estava meio merda? Não, porque o processo está na hora realmente de mudar. Porque, na verdade, a evolução ela é individual. Só que você vai passar por outros planetas. Esse não é o primeiro planeta que você evolui. É isso que o Espiritismo diz. Você vai evoluir em planetas... Quer dizer, a não ser que você seja meio assim... Primeira encarnação na Terra, você tem que ser bem assim... Tipo aqueles índios que estão lá no meio do mato, totalmente inalcançáveis, que o propósito dos caras é viver, respirar, se alimentar. Entendeu? Quando você vai desenvolvendo intelectualidade, você necessariamente vai ficar meio do que migrando para conseguir uma certa... evolução em um local compatível com o seu nível evolutivo. Por isso que, às vezes, de repente, do nada, o moleque reencarna numa família que não teve estrutura para dar estudo, nem para dar educação, às vezes pode ter dado uma educação, ou não também, e de repente o moleque vai lá e entra bem numa faculdade. E você vê que é uma alma diferenciada, entendeu?